Olá pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o caso Flor de Lis. O caso Flor de Lis, que todo mundo aí já andou esquecendo, que se tornou meme em todo lugar. Agora me diz, uma mulher que passou mais de 20 anos enganando milhões de pessoas. Flor de Lis dizia ter 50 filhos, porém tudo mentira. Quando tinha alguma entrevista, ou quando tinha algum programa que ia lá visitar a casa que ela morava, ela saía arrumando filho para todo lado. Eu era muito fã da Flor de Lis e ouvia muito o louvor que ela cantava. Agora me diz, como Flor de Lis conseguiu enganar tanta gente? Eu acredito que nos dias de hoje precisa de muito pouco para conseguir enganar muitas pessoas, né? E com o caso Flor de Lis, um dos casos, porque Flor de Lis não é a única que já enganou muita gente, né? Mas a gente vê que no Brasil e no mundo inteiro basta ter uma palavra bonita, basta você saber conversar. E hoje em dia o que mais está acontecendo no mundo evangélico é isso. Você soube gritar no microfone, para o povo já é unção. E era o que Flor de Lis sabia fazer muito bem. Agora me diz, quantas revelações Flor de Lis não teve todas as vezes que ela visitava a igreja ou que ela mesma fazia os cultos na sua igreja? Quantos profetas nos já entregaram revelações para Flor de Lis, dizendo que ela era uma profeta extraordinária? Eu me lembro bem que teve uma mulher que falou que a igreja dela, que é no Rio de Janeiro, iria ser a cidade do fogo. Imagina só, quantos profetas não revelaram que Flor de Lis era um amor de pessoa? Quantas pessoas não usaram o nome de Deus para entregar profecia e revelação para Flor de Lis, que ela era a melhor pastora do Rio de Janeiro? E que nunca estava errada, porque as revelações e as profecias para Flor de Lis era que ela era uma pessoa imbatível. Não é verdade hoje em dia que acontece isso? Muitas pessoas estão confundindo Davi, Jacó e vários outros profetas que já erraram, se arrependeram, mas não deixaram de pagar o seu preço pelo seu erro. Davi mandou matar o marido de Batseba, porém Davi não saiu impune. Davi se arrependeu amargamente, porque Davi passou a vida inteira tendo que lidar com situações horríveis na sua vida. Foram situações que, de todo jeito que Davi passou, inclusive o seu próprio filho abusou da sua filha, o próprio irmão abusou da irmã. Foram situações assim, terríveis, que Davi teve que lidar durante a sua vida inteira. Ele sofreu muito. Então, a partir daí, você já vê que Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. E muito menos, apesar de Davi ter errado, Deus não enviou o profeta lá para dizer que ele estava certo. E que mesmo assim iria fazer justiça por ele. Ao contrário, Deus puniu Davi. Mas ele viu que Davi realmente tinha se arrependido. Ele estava arrependido do seu erro. Mas o que acontece hoje em dia no mundo evangélico, principalmente nas igrejas brasileiras, é pessoas amantes de si mesmo. Flor de Lis, nas pregações, se você vê, uma vez ela disse que teve uma profeta que entregou algo para ela. E ela rejeitou porque a mulher entregou conserto. A mulher falou algo que ela não gostou e que iria acontecer com ela, relacionado ao seu marido. Eu me lembro que Flor de Lis, na pregação, chamou a mulher de demônio, que aquela mulher não era de Deus, porque entre milhares de profetas que tinham entregado revelações e profecias para Flor de Lis, que ela era um anjo, essa mulher entregou a verdade. E falou para Flor de Lis que ela tinha calcanhar de Aquiles. E Flor de Lis imediatamente envergonhou essa mulher.
com o microfone em cima do púlpito na igreja. E aí, quem estava certo? Milhares de profetas que davam tapinha nas costas, porque hoje em dia basta você entregar um profundo e oculto que o povo já acha que você é o próprio anjo na terra. Não importa o que você faça, eles tratam você como se você fosse o próprio Jesus Cristo na terra. Será que os evangélicos do Brasil estão mudando, estão idolatrando os profetas, esquecendo de Jesus Cristo? Será que Deus realmente passa a mão na cabeça dos erros das pessoas que cometem calúnia, né? Principalmente a calúnia, que é um pecado terrível, porque isso acaba com a vida das pessoas, que pratica mentira, que zomba, né? A zombaria também é um pecado muito grande. Tanto é que Deus permitiu que Ursas matasse uns jovens que zombou de Eliseu, porque Eliseu era careca. Então quer dizer que a calúnia, a zombaria, a mentira são coisas que irritam muito a Deus, né? Quando o ser humano pratica a injustiça contra outro ser humano, é uma coisa que irrita muito Deus. Será que Deus iria passar a mão na cabeça de um profeta que humilha, maltrata, zomba e caluneia outra pessoa injustamente? Será que o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, eles passariam a mão na cabeça de uma pessoa que pratica tais coisas? Inclusive preconceito, humilhação, né? Pessoas que gostam de humilhar a outra só porque tem uma condição melhor, ou porque acha que tem uma condição melhor do que a outra, ou porque mora numa casa melhor do que a outra. Será que as pessoas estão ficando amante de si mesma? Ou será que Deus mudou? Porque o exemplo de Flor de Lis é um exemplo para que os cristãos prestem bem atenção e saibam separar. Porque Deus, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. E Deus não faz acepção de ninguém. Deus não tem queridinho e nem queridinha. Se você errou, você vai pagar pelas suas consequências. Se você caluniou, se você zombou, se você mentiu, tudo volta para você próprio. E Deus jamais vai levantar um profeta, se foi Deus mesmo que falou. Outro fato muito importante é que nós somos observados pelo inimigo 24 horas. O demônio sabe tudo que você faz e tudo que você fala. Por isso a Bíblia diz que devemos nos examinar a si mesmo. Porque se você sabe o erro que você cometeu, jamais você deverá aceitar que uma pessoa chegue para você e revele que você estava certa de uma situação que você sabe que você estava errada. Então, por isso que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, para saber se realmente você está certo. Agora, quando você está no intuito de enganar o seu público, aí sim, você tem uma missão de ser amante de si mesmo e de não se examinar. Porque você está em busca de quê? De plateia. Então, quando uma pessoa está em busca de plateia, ela vai falar muito bonito, ela vai enganar um monte de gente, porque o que ela quer é aquelas pessoas aos seus pés. Então, devemos separar. Quando a revelação é realmente vinda de Deus, ou quando é revelação que o próprio inimigo envia para continuar enganando, para que essas pessoas continuem sendo quem elas são, porque através dela ele machuca, ele destrói, ele tira muita gente da igreja. Então, para que ele vai falar o contrário? Ele nunca vai falar o contrário, ele vai falar o que a pessoa quer ouvir. As pessoas esquecem que nós somos observados 24 horas. Então, tudo que você fala, tudo que você faz, o inimigo ele está ao nosso redor. A própria Bíblia fala. Então, como ele não iria saber o que você faz e o que você fala? Não é verdade? Então, por esse fato, temos que vigiar e nos atentar para realmente ouvir a voz de Deus. Porque o inimigo ele também revela, certo?
Ele também pula e ele também sapateia. Afinal de contas, na Terra existe bilhões e bilhões de demônios, não existe? Então eles estão em todos os lugares. A própria Bíblia fala, são principados e potestades. Então vamos vigiar e nos examinar e reconhecer realmente se é a voz de Deus ou não.